Bíblia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a seguir. Gênesis 37, 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Podeis aceitar? Meus amados, hoje o culto de Santa Ceia, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, antes de nós participarmos da ceia. Vida de José, significado da palavra José, Salvador. Agora nós vemos a vida de José, algumas características que nos lembra Cristo, ou que nos tipifica a vida de Cristo. Quando eu olho para José, um filho obediente, quando eu olho para José, o filho mais novo, quando eu olho para José, o filho comprometido com as ovelhas do pai, quando eu olho para José, os irmãos tinham raiva e inveja dele. Pastor, eu olho para a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 57, que diz bem assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, e não ser da sua pátria e na sua casa. Eu vejo que Jesus passou, eu vejo que José se passou, e eu vejo algumas coisas que são similares. A vida de José com a vida de Cristo. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José, ele foi um filho diferente de seus irmãos. Quando eu vejo José na sua casa, no meio de tantos irmãos, eu vejo José se destacar. Eu vejo José chamar a atenção do seu pai, eu vejo José chamar a atenção dos seus amigos, e eu vejo José chamando a atenção dos seus irmãos. Por quê? Gênesis capítulo 37, versículo 1 a seguir, nós vimos que José era obediente ao seu pai. Pastor, se nós for olhar para a vida de José, nós vamos ver que José sofria por ser um filho obediente. José sentia na carne o sofrimento, a rejeição de ser obediente. Muitas das vezes nós somos obedientes, ou tentamos ser obedientes, nós sentimos na carne o peso da obediência, o peso de ter inimigos sem fazer inimigos, o peso muitas das vezes de ser caluniado sem ter feito coisas erradas. Por que isso, pastor? Por quê? Por causa da obediência. Quando você decide amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que é seta de Satanás é voltado para você. Todas as setas do mundo são direcionadas para a tua vida, para tentar te machucar e te derrubar. Por quê? Porque você é um filho obediente.
Você não engana, você não ultrapassa, você é um filho obediente. Quando eu vejo a vida de José, eu vejo que ele era moralmente superior aos seus irmãos. O que é moralmente, pastor? Uma pessoa de moral, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sim, não, uma pessoa que não ia atrás de fofoca, uma pessoa que não fazia fofoca, mas uma pessoa que, se precisava responder o pai, ao pé da letra ele respondia. O pai perguntava: filho, quantas ovelhas os teus irmãos saíram? Meus irmãos saíram com tantas ovelhas. Quantas ovelhas você contou quando foi levando o mantimento? Pai, tem tantas ovelhas. Nós vemos que José trazia a má fama dos seus irmãos. O que é má fama, pastor? Não é fofoca, porque muitas das vezes as pessoas levam fofoca, não sabem a fonte, não sabem se é verdade. Muitas das vezes as pessoas até machucam a liderança, machucam a igreja, ou muitas das vezes deixam de vir à igreja por causa de fofoca. Ah, porque fulano falou isso, ciclano falou isso, e lá no frigorífico falaram isso. Eu sempre pergunto: você sabe quem foi que falou? Não, falaram. Então não, é mentira. É mentira. Quem foi que falou? Ah, pastor, não falou. Hoje nós tocamos lá no assunto, lá em Macai. Quem foi que falou? Ah, não vou falar. Então é mentira. E eu não acredito em mentira. Não fui chamado para viver uma vida de mentira. Não lidero a igreja com mentiras. Não ensino a igreja com mentira. Procuro viver a verdade. Embora sou falho, mas eu procuro viver a verdade. E ensinar os obreiros a viver a verdade. E eu cobro quando existe mentira. Eu chamo a atenção aonde existe a mentira. Pastor, José trazia má fama. O que é má fama, pastor? José falava a verdade. Se o pai perguntava, José dizia o que estava acontecendo. Está acontecendo assim, e assim, e assim, com os teus filhos, os meus irmãos. Eu sei que o Senhor mandou eu ir. Eu sei que o Senhor, pai, Jacó, mandou eu levar mantimento para os meus irmãos lá em tal lugar. Mas, pai, eles não estavam lá. Eles não estavam lá. Eles estavam em outro lugar, pai. O lugar que você mandou eles estar, eles não estavam. Eles mudaram de direção sem perguntar para o pai. Quantas pessoas mudam de direção sem perguntar para o pai? É verdade. Quantas pessoas mudam de direção sem perguntar para o pai? José via, falava, pai, ele não estava lá. José conhecia os filhos que tinha. Muitos pais não conhecem os filhos que têm. Entendeu? Muitos pais não conhecem os filhos que têm. Os filhos têm cara de santo, mas andam fazendo muita coisa aí por fora, pensando que Deus não revela, pensando que o mundo não manda foto. Muitas das vezes essas fotos aparecem no celular do pastor. Fotos de filhos que andam fumando por aí. Fotos de filhos que andam botando um monte de coisa ali que não agrada a Deus. Na igreja são santinhos, lá fora são, não sei. Aí o pastor sofre, porque pessoas deixam de vir à igreja por causa de A, B e C, porque o pastor não pune, porque o pastor pune. Pastor não pune, pastor não pune. Irmão, se eu ver, eu puno. Se eu ver, eu disciplino. Chamo, oriento, com muito amor, com muito carinho. Eu sei que tem muitos pais que sofrem com isso, por causa de filhos rebeldes com coisas escondidas. Mas as coisas escondidas, elas serão reveladas. Elas vão ser reveladas, uma hora para outra a casa cai. E eu chamo a atenção de você. Para de ficar fazendo coisas escondidas. Você está fazendo a igreja sofrer. Porém Deus é o cabeça da igreja. Tu vai se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, como Paulo se encontrou. E aí a conversa vai ser cara a cara. Para de ficar fazendo a igreja sofrer. Para com isso. Se converta de uma vez por todas.
Pastor, José trazia uma fama dos seus irmãos a Jacó. Então Jacó conhecia que filhos que ele tinha. Jacó sabia os filhos que tinha. Agora é interessante que quando eu vejo, ele era espiritualmente superior aos seus irmãos. Por quê, pastor? Ele era temente ao Senhor. O filho obediente é temente ao Senhor. Tem. O filho que não é obediente, pode ter certeza, não é temente ao Senhor. José era obediente ao Senhor. Ele era temente ao Senhor. Quem é temente ao Senhor é superior, espiritualmente mais superior do que quem não é temente ao Senhor. Glória a Deus. Quem é temente ao Senhor pode se considerar mais superior do que quem não é, espiritualmente. José, ele era espiritualmente superior aos seus irmãos. Eu acho interessante que lá na frente nós vimos José recepcionar os seus irmãos e conseguir perdoar os seus irmãos. Por quê, pastor? Porque ele era temente ao Senhor. Só sabe perdoar quem teme ao Senhor. Quem não teme ao Senhor não sabe perdoar. Quem não teme ao Senhor guarda mágoa, a maquina, a armadilha para matar. Eu vou matar essa pessoa, eu vou destruir essa pessoa, eu vou atrapalhar esse trabalho, eu vou fazer de tudo para que esse irmão vai dar certo. Porque ainda existem pessoas tementes ao Senhor na igreja de Deus. Agora, quando eu vejo José, ele era mais amado do pai do que os seus irmãos. Está lá em Gênesis 37:3. Nós vimos que José amava o seu filho Jacó amava o seu filho José mais do que todos os seus irmãos. Pastor, alguém me perguntou um dia na escola teológica, então Jacó fazia acepção de pessoa? Não. José era o filho amado do pai, sabe por quê? Porque José não saía de perto do pai. José estava ali. Pai, estou à disposição. Pai, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui, tá? José, vai lá, estou indo, pai, já estou indo. José, voltei. José, o que aconteceu? Aconteceu assim, 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 assim. Os outros filhos não faziam isso. Quantas vezes o Jacó chamava os outros filhos nem ouviam. Quantas vezes o Jacó esperava os seus filhos vir à casa do pai, visitar Jacó, mas eles ficavam meses fora, e não sentia saudade da casa do pai. Quantas vezes? José não. José ia, mas voltava. José ia, mas voltava. Os irmãos iam e não voltavam. Aí o pai tinha que mandar o José atrás dos irmãos. Quantas das vezes Deus mandou o José atrás de você? Porque você deixou de vir à casa do pai. Você deixou de frequentar a casa do pai. E Deus mandou o José lá na tua casa. Deus mandou uma mensagem. Deus mandou um louvor. Deus te acordou de madrugada. Deus te colocou alguma coisa que tu não conseguiu dormir. Deus fez você ficar com aquela dor. Por causa do quê? Para você voltar à casa do pai. Entendeu? Muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida é porque você deixou a casa do pai por segundo planos. Pastor, olha só que interessante. Quando eu vejo José, ele foi odiado pelos seus irmãos, capítulo 37, versículo 8. Ele foi odiado. Sabe o que é ser odiado? Só um verdadeiro crente sabe o que é ser odiado. Só o crente temente ao Senhor sabe o que é ser odiado. Você sair de casa e tem que falar assim: Deus, me guarda, porque cada passo que eu vou dar aqui, o inimigo pode estar armando uma armadilha. Deus, me guarda, porque eu saindo de carro aqui agora, eu posso ser atropelado, Deus, me guarda, porque está passando essa banda aqui, essa banda pesada, e pode desengatar alguma coisa que cair em cima de mim. Deus, eu ficar aleijado, sei lá, morrer, me guarda. Pode alguém me acertar com uma naife? Deus, me guarda. Você é odiado.
Primeiro por Satanás, e depois por pessoas usadas por Satanás. Porque quem é usado por Deus não tem ódio no coração, tem amor. Ah, que ódio! Você já falou isso, né? Cuidado, porque quem fala, quem sente, é só Satanás que sente isso aí. O crente não sente isso, o crente sente amor. Mesmo não querendo sentir amor, que nem o Jonas. Hoje de manhã nós aprendemos lá em Macai. Jonas não queria sentir amor, queria pregar a palavra, mas não queria que o povo de Nínive se convertesse. E dizia que era temente ao Senhor. Agora eu vejo José, um menino odiado pelos seus irmãos. Por quê, pastor? Até quando não se destacou diante do pai, diante dos irmãos, ninguém odiava ele. Mas quando ele começou a se destacar, quando é que você começa a se destacar, meu irmão? Quando os teus irmãos começam a falharem e você começa a destacar. Sabe por quê? Jacó tinha 12 filhos, ok. Primogênito era o Rúben. O Rúben vacilou com o próprio pai, mexeu com a esposa do próprio pai. Pastor, então perdeu a primogenitura, porque o pai não confia no filho que é imoral. E os outros 3 filhos, pastor? Os outros 3 filhos, lá na frente, o pai falou: não arruma confusão com eles. Eles pegaram de madrugada, foram lá e mataram na cidade toda, todos os homens. Envergonharam o nome do pai. Foi baixando, foi baixando, foi baixando. Os filhos todos começaram a falharem com o pai. O pai vai botar agora a primogenitura. A primogenitura não, vou botar a responsabilidade de um primogênito. Em quem? Chegou a José. José, filho obediente. José, filho temente. José, filho íntegro. Vamos testar José. A Bíblia diz que José ia e voltava, trazia má fama dos seus irmãos. Ou esse menino fala a verdade, esse menino é de confiança, eu vou destacar ele. Lá vai Jacó, faz uma capa de várias cores e coloca na vida de José. A capa que deveria ser do primogênito, hoje não foi para o primogênito, foi para José. Capa de liderança, capa de destaque, espiritualmente, capa de vários dons. Agora eu vejo José recebendo do pai a capa. Ele não conquistou, ele recebeu, ele ganhou a capa. Agora eu vejo José, quando estava com a capa, ele também tinha sonhos. Quem é que não sonha? Você precisa ter propósitos para servir ao Senhor. Com quem que você está servindo ao Senhor? Eu estou servindo ao Senhor porque pai e a mãe vai para a igreja, porque marido vai para a igreja, mas na realidade eu queria estar em casa agora. Ou eu queria estar lá no outro lugar, na festinha lá do A, B e C, lá na igreja, não, mas eu tenho que ir, né, sabe? Não tenho para onde ir. Mas por que você serve ao Senhor? Você tem que ter um propósito. Você está servindo ao Senhor por causa de quê? Ah, pastor, eu estou servindo ao Senhor porque eu preciso ser abençoado. Você é discípulo com cesto vazio. Você só quer receber. Você vem para a igreja com o cesto vazio. Você não traz nada dentro do teu cesto. Os discípulos sempre iam para os cultos com o cesto vazio. Olha que eles andavam com o cesto grande. Você precisa servir ao Senhor com propósito. Pastor, por que eu sirvo ao Senhor? Porque o meu Deus me salvou. Porque eu não mereço estar aqui, mas Ele me escolheu. Então eu preciso servir a Ele, para adorar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Porque Ele é digno de adoração. Pastor, agora eu vejo o José ser odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos fizeram uma conspiração para matá-lo. Depois que José tinha a capa, José começou a sonhar. Oh meu Deus do céu, quem é que não sonha? Eu sonho em cantar, eu sonho em pregar, eu sonho com uma casa, eu sonho com um carro, eu sonho em ser um profeta, eu sonho com um casamento, eu sonho com filhos, eu sonho, daqui a pouco começa a levantar
os teus próprios irmãos com inveja do teu sonho. Sabe por quê? Porque os teus sonhos são sonhos de Deus. E sonhos de Deus não é cochilo, não é pesadelo, não é aquela... Sonhos de Deus é coisa grande, coisa imensa. Aí você começa a sonhar e você fica tão contente, você fica tão alegre, porque as coisas de Deus você fica alegre, você fica com o coração cheio, e você quer compartilhar com os teus irmãos aqueles sonhos. Ô irmã, ô irmão, ô irmã, olha só, Deus falou comigo naquele congresso, naquele culto, que eu vou ser, que Ele vai me levantar, que eu vou ser, oh maravilha de Deus, Deus falou comigo, Deus falou, e aí os irmãos começam a olhar para você, ah tá, né? Aí os irmãos começam a olhar para você, começa a medir a tua fraqueza, a tua vida pessoal, começa a olhar só as tuas falhas e vão dizer, dá licença, entrou agora no avião, já quer sentar na janela. Não é bem assim. Olha quantos anos eu sou de crente, olha o meu nível de capacitação, olha de quem que eu sou filho, olha quanto que eu contribuo, olha o que eu faço, olha o tanto que eu trabalho. Ah, tá, e começa a te medir de cima e embaixo. Não, Senhor, vai ser primeiro eu. Vai ser primeiro eu. Tem esse negócio do sonho se realizar na tua vida, vai ser primeiro eu. Primeiro tem que realizar os meus sonhos. E Deus começa a realizar o sonho de José primeiro. O filho mais novo, Deus começa a colocar os sonhos em prática. Ah, para quê? Um dia Jacó chama José e diz, vai levar pão para os teus irmãos. E José, obediente, sabendo que os irmãos não gostavam dele, sim, eu vou, meu pai. Quantas das vezes você tem que levar pão para pessoas que não gostam de você? É doído isso, irmão. Quantas das vezes você tem que fazer algo que Deus mandou você fazer, e para pessoas que são ingratas, pessoas que não mereceriam, mas você tem que ir lá. Pessoas que estão maquinando a tua morte, mas você tem que ir lá. Pessoas que estão tramando rasgar tua capa, mas você tem que ir lá. Pessoas que estão olhando para você com um olhar de ódio, tramando jogar você na cova, mas você tem que ir lá. Pastor, é um tipo de Cristo? José é sim. Se lembra que Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, suando gota de sangue? Ele olhou assim, pai, tem certeza que eu tenho que fazer isso? Pai, esse povo me odeia. Pai, esse povo, até a minha família não acredita em mim aqui nessa cidade de Nazaré, a minha família. Acabamos de ler. Agora, pai, eu vou ter que morrer por eles. Eu vou ter que tomar o pecado deles sobre a minha vida, pai, para eles serem inocentados. Eu vou ter que fazer isso por eles. E o pai falou bem assim: você vai ter que fazer. Aí eu vejo José sair com aquela carruagem de pão, porque os meninos ficavam lá meses fora. José não ia com tudo pão. Lá vai José levar pão para os irmãos inimigos. Lá vai José na viagem. Quem sabe o inimigo trabalhando na mente aqui, ó. José, os caras não gostam de você, José. José, se você deixar eles lá sem pão, ou eles vão ter que voltar para casa, ou eles vão morrer de fome lá, José. José, pensa bem, José. Você sabe que eles não gostam de você. Para que levar pão para eles? José, eles são teus inimigos, José. Mas José falava, quem sabe na mente dele: não, o pai mandou, eu vou. Foi o pai que mandou, eu vou. Se ele me mandou, ele vai me guardar. Se ele me mandou, eu posso até sofrer na pele alguma coisa, mas matar eles não matam.
pessoas falam, a santa, né? A santona, o santão. Isso é os irmãos de José. Lá veio o sonhador. E aí eles se perguntando entre eles. Eu não vou usar ninguém aqui, porque aqui não tem nenhum irmão de José. Aqui é tudo José. Mas eu fico perguntando ali, entre os irmãos ali, ei, e agora o que nós vamos fazer com o nosso, aquele sonhador, aquele camarada que tem sonhos, o que nós vamos fazer? Vamos matar? Não podemos matar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar na cova, vamos tirar a capa, vamos manchar a capa com sangue, e vamos levar para o pai, e dizer, olha o que a fera fez com a capa do teu filho. Irmão, isso aqui dá número 51 aí, viu? Dá a mensagem 51 para quem quiser. O sangue falso da morte de alguém que não morreu. Eu vejo os irmãos de José, meus irmãos, pegar José, arrancar a capa, porque a primeira coisa que o invejoso tem é, ele quer tirar a tua capa. Eu já falei isso na aula de teologia do médium, para os irmãos. O Eliseu, ele não queria a capa de Elias, ele queria a unção de Elias, e Deus deu a capa também. Agora o invejoso, o ciumento, ele não está preocupado com a unção, ele está preocupado com a capa. Quando você começa a se destacar aos olhos do Pai, você começa a incomodar os olhos dos irmãos de José. Vamos lá, arrancaram a capa, jogaram José na cova, pegaram aquela capa, mancharam com sangue que não era sangue de José, e aí levaram para o pai e disseram bem assim: pai, está aqui, teu filho morreu, não sei, encontramos, esse sangue aqui é dele. Jacó não conhecia o sangue, mas conhecia a capa. O que isso tem a ver com Jesus? Eu quero dizer para você que Jesus morreu. O sangue de Jesus que purifica o teu pecado é verdadeiro. Aleluia. Rasgaram a capa de Jesus, mas não conseguiram falsificar o sangue. O sangue que te salvou é verdadeiro. Você tem noção disso? Levaram a capa para Jacó. Levaram a capa para Jacó. Jacó, aqui Jacó, essa aqui é, dá uma olhada se isso aqui é a capa que tu deu para o teu filho. Claro que o pai conhece o que dá para o filho. O pai conhece o que deu para o filho. O pai sabe o que deu para você. O pai sabe que o sangue, muitas das vezes, que está na sua capa, não é o sangue do cordeiro, é o sangue de falsos cordeiros. O pai sabe que o rastro que está na tua capa foi o inimigo ou os irmãos invejosos que fizeram. Dá uma olhada se isso aqui é a capa do teu filho, não é do teu filho. Os irmãos de José foram tão espertos que eles não têm coragem de enfrentar o pai cara a cara, então mandaram o criado levar. Aqui criado, leva lá para o nosso pai. Vai na frente lá. Por quê? Cara de pau, né? Meu pai vai cair em desespero. Era o filho que ele amava. E nós não vamos estar ali para assistir o desespero do pai. Não sabia eles que o pai conhecia os filhos que tinha. O pai sabe o filho que tem. Agora, quando eu vejo Jesus, também tiraram a capa, também levaram a cruz, também forjaram duas testemunhas para manchar a integridade de Jesus perante o Sinédrio. Só o que eles não conseguiram fazer foi segurar a pedra do sepulcro fechada no terceiro dia. Os irmãos, os soldados não conseguiram fazer. Pastor, mas eu acho interessante que a mentira tem perna curta, e eu gosto de falar a verdade, porque quem mente vai ter que ir lá na frente e se justificar.
Quantas pessoas vêm e falam algumas coisas, e a gente, tá bom, irmão, então tá bom, a gente vai orar, tá bom, aconteceu assim, então tá bom, e lá na frente a gente descobre que é mentira. Não tem problema, não é minha consciência que acusa, é do irmão. E tem gente que está tão carregado de mentira na sua mente, que nem dormir direito não consegue dormir mais. Precisa arrumar uma mentira para suprir a outra, arruma uma para suprir a outra, arruma uma para suprir a outra. Eu gosto de dormir com a consciência tranquila. Gosto de participar da ceia com a consciência tranquila. Pastor, quando eu vejo, agora para nós acelerar um pouquinho, José ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Rejeitado, sabe o que é rejeitar? Sabe o que é rejeitar? Ser rejeitado? Ser rejeitado é a pessoa não te amar, a pessoa não te querer perto, a pessoa não conviver com você. É quando você chegar naquele ambiente e as pessoas saírem, isso é ser rejeitado. Aí eu vejo Jesus também ser rejeitado pelos seus irmãos. Jesus era tão rejeitado que as pessoas não saíam de perto dele, as pessoas se aproximavam só para ver se Jesus ia falhar em alguma coisa. Entendeu? Porque tem o rejeitado que ele é cheio de pessoas ao redor. Pessoas só para procurar uma falha para... Jesus ele também era rejeitado, ele foi rejeitado. No capítulo 1, versículo 11 de João, nós vemos a Bíblia falar bem assim, ó: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11. Uma figura idêntica de José lá no Velho Testamento. Quando eu vejo José, ele foi lançado numa cova pelos seus irmãos. Pastor, José foi lançado numa cova pelos seus irmãos. E tem noção disso? José não foi lançado numa cova pelos inimigos, não, foi pelos irmãos. Você teria coragem de lançar um irmão na cova? Um irmão de sangue? Quantos irmãos você tem? Pastor, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10, eu tenho 12. Pois é. Agora você pega o menor, o mais novo, o pobre da casa, como diz o italiano. Aí você pega ele, o mais querido do pai, porque é obediente. Aí os irmãos mais velhos olham assim, com aquela cara de inveja, aquela cara de raiva, aquela cara de desgostoso, e diz: eu vou botar esse camarada no buraco. Você teria coragem de botar o teu irmão no buraco e ficar sentado do lado do buraco, ouvindo teu irmão gritando: o que é que eu te fiz? O que é que eu fiz para vocês me fazer isso? O que é que eu fiz para vocês me botar aqui nesse buraco? Eu só estou trazendo o pão que o pai mandou trazer para vocês. Por que vocês me botaram no buraco? O que é que eu fiz, meus irmãos? Vocês arrancaram a minha capa. Essa capa não fui eu que adquiri, foi o pai que me deu. Tem a culpa que foi o pai que me deu. Eu tenho a culpa que foi o pai que me deu. Você sabia que as coisas que o pai te dá muitas das vezes te gera problema? O dom que o pai te deu te gera problema? A capacidade que o pai te deu te gera problema? Mas agora eu vejo José falar para os seus irmãos: o que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Para vocês me jogar nessa cova. Eu vejo José agora tipificando Jesus lá na frente. Eu vejo Jesus carregando aquela cruz pela cidade de Jerusalém, e olhando para o pai: pai, eu não fiz nada de errado e estou morrendo como um pecador. Pai, eu não tinha pecado, e agora por causa dessa cruz eu estou sendo desprezado pela cidade toda. Estou morrendo como um maldito. Que culpa eu tenho, pai? Pastor, quando eu vejo José, seus irmãos o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Gênesis 37 e 26. Depois que deixaram José um bom tempo na cova, quem sabe passou lá 1, 2 dias, José lá sozinho na cova.
Daqui a pouco, nós vamos ter que mudar daqui. E aí, o que nós vamos fazer com esse sonhador aqui? Nós vamos ter que tirar ele da cova. E aí, vamos tirar para matar, irmão João? Vamos tirar para matar. Mas Deus é tão bom, porque quando Ele coloca sonhos na tua vida, Ele também coloca pessoas para te tirar da cova, de te levar para um lugar. Pastor, esse lugar que foi levado José é o Egito, é a escravidão, é casa de Potifar, é prisão de Faraó. Não tem problema, é o lugar aonde Deus está te protegendo. Glória a Deus. É onde o inimigo pensa que tu vai morrer, é ali que Deus está te protegendo. Glória a Deus. Se lembra de Elias? Lá no ribeiro de Querite, cheio de corvo. Está morto, tem um cadáver lá. Deus está protegendo Elias. Lá veio a caravana de ismaelitas. Pastor, quem são os ismaelitas? Se lembra de Abraão e Agar? Pois é, teve um filho chamado Ismael. Pois é, descendentes de Ismael. Pastor, mas o Jacó é descendente de Isaac, irmão de Ismael. Então era parente, sim. Deus prepara outros irmãos para vir lá te resgatar, te levar não mais como um escravo, mas te levar como um prisioneiro, protegido por eles, para colocar você na mão de quem vai te exaltar. Lá vem os ismaelitas, os irmãos de José. Ei, vocês estão indo para o Egito? Estamos indo para o Egito. Vocês não querem comprar um escravo? Baratinho, não vale nada, miserável. É um bichinho aí que, entendeu? Não querem comprar, é bem baratinho, ele não vale nada mesmo, é só para nós tomar uma coca e comer um X ali, só coisa baratinha, só para dizer assim que, né, vocês não, então dá uma olhada aí, rapaz, que moço bonito. Quem sabe os ismaelitas olham para ele, irmão Serginho, e pensam assim: rapaz, estamos servos para ser escravo, mas nós vamos comprar porque você tem valor. Teus irmãos estão vendendo você por um preço que você não vale, e o inimigo está comprando você porque sabe que você vale. Compraram José, levaram José prisioneiro para o Egito. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Jesus fizeram a mesma coisa, só botaram 10 moedinhas a mais. Quando eu vejo Jesus agora, só fez o bem, só amou seus irmãos, foi odiado pelos seus irmãos, mas ele amou seus irmãos. O que fizeram? Judas foi lá, opa, irmão, obreiro, líder, foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É só para entregar mesmo, é só para acabar com essa bagunça aí, é só para parar com esses mestres aí fazendo tumulto aí na cidade. Quantos complô? Muitas das vezes você foi convidado a participar, para prejudicar talvez o teu departamento, para prejudicar talvez os teus líderes, para prejudicar os teus irmãos, para prejudicar a casa do Senhor. Quantas pessoas chegaram na tua casa e começaram a falar, a murmurar, e você realmente, esse negócio está ficando gostoso, vou entrar nessa. Reuniãozinha dos irmãos de José, para cozinhar o José. Reuniãozinha dos discípulos de Judas, para matar Jesus. Pastor, quando eu vejo 30 moedas de prata foi vendido Jesus, quanto que era 30 moedas de prata? Lá no livro de Levítico, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Preço de um escravo. Jesus foi vendido por um preço de um escravo, 30 moedas de prata. Pastor, José foi vendido por um preço de escravo, um pouquinho mais na liquidação, 20 moedas de prata. Agora eu coloco José e Jesus na balança, quem é que vale mais? Mas por que o preço estava quase igual? Quando eu vejo os irmãos de José, depois de muitos anos José se reencontrou com seus irmãos e ele se reconciliou com ele. José ficou 20 anos no Egito. José foi para a casa de Potifar.
Deus era com ele, foi exaltado ali, porém não cuidou, não vigiou. Lá vem a esposa de Potifar, mulher atraente, mulher sensual, entendeu? Mulher que gostava de se aparecer e aparecer. E José via que estava sendo tentado e não cuidava. Até que um dia lá vai José de novo, ganhou uma capinha, capinha de escravo, aí um escravinho mais melhorzinho, entendeu? Lá vai a mulher de Potifar, mulher infeliz, talvez passava fome em casa, não sei, e via na vida do servo de Deus, via virtude, via beleza, via inteligência, via sabedoria, quem sabe desejou também, quero esse homem para mim. E um dia ela foi lá, oi Josézinho, lindão, querido, fofinho, tu é bonito, musculoso, bíceps e tríceps, e Josézinho daqui, Josézinho dali, lindão, fofinho, cheiroso, até que uma hora ela grudou. Opa, essa capa eu já perdi uma vez. José falou bem assim, eu já perdi uma capa uma vez e estou vivo. Eu não vou manchar minha moral por causa disso, não, vou perder de novo e vou continuar vivo, porque eu temo no Senhor. E ela ficou com a capa de José. E José ficou na sociedade manchada sua moral por causa de uma calúnia da mulher de Potifar. Não tem problema. A verdade sai lá na frente. José foi para a cadeia, ficou lá na cadeia, sofreu, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Mas daqui a pouco Deus usa de novo José lá na cadeia. Vai passar o palhinho dele de novo, ganha uma outra capinha. Aquela listradinha de prisioneiro, mas ganha. E lá Deus revela sonhos para José, do copeiro e do padeiro. E um dia esses dois foram para os seus lugares de destinos. O padeiro morreu e o copeiro foi de volta para o seu posto. 2 anos depois, José sozinho na prisão e o copeiro espremendo uva no copo do rei. E nada do copeiro se lembrar do José que ajudou ele. E olha que José pediu, né, diácono Regis? Antes do copeiro sair da prisão, José falou bem assim: por favor, quando você estiver lá diante do rei, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quantas vezes as pessoas, alguém te ajudou, hoje você está aqui lindo, bonito e cheiroso, mas você não se lembrou de quem te ajudou. Você não se lembrou de quem te orou pela tua vida. Você não se lembrou de quem muitas das vezes te atendeu, de quem te socorreu, de quem foi lá e deu o aval, foi lá, credibilizou para você. Você não se lembrou. Porque quando você está diante do rei, você esquece dos teus irmãos. Quando você está no meu irmão, você esquece dos teus irmãos. Por isso que Deus não permite muitas das vezes as pessoas saírem das dificuldades. Por quê? Porque senão vai esquecer dos seus irmãos. Tem muitas pessoas que poderiam estar na casa do Senhor hoje, mas porque cresceram financeiramente, esqueceram dos seus irmãos. Esqueceram da casa do Pai. Estão lá com os inimigos. Pediram para que Deus abrisse as portas, Deus abriu as portas. Pediu para que Deus desse visto, Deus deu visto. E hoje, pastor, hoje está lá fora, não está aqui junto com os irmãos. Quantas vezes lágrimas foram roladas para que você tivesse vitória? E agora, pastor? Agora que eu tenho a vitória, agora eu vou lá e não vou me lembrar do José que está lá sofrendo. Mas um dia Deus faz acontecer a lembrança. Deus coloca um sonho na vida de Faraó, e esse Faraó fica perturbado com esse sonho, e a feitiçada toda lá naquela palácio não consegue. E aí que o menino se
lembra, meu Senhor, dos meus sonhos, lembro eu agora, lá, será que está vivo, camarada? Quem sabe o copeiro perguntou por ele, escuta aí, não, o carcereiro, existe ainda aquele crentinho lá? Existe ainda aquela irmãzinha do ciclo de oração lá, sabe? Qual, pastor? Aquela que está com o joelho calejado de tanto orar. Aquela que tem uma vida sofrida, pastor. Aquela que você olha para ela, meu Deus do céu, mas é cheia do Espírito Santo. Existe aquele jovem, qual, pastor? Aquele jovem que não para, não perde o culto, aquele jovem que é chamado de quadrado, aquele jovem que não anda lá com aquela turbina pesada, mas só anda com as irmãs do ciclo de oração. Existe ainda, está na cadeia, mas existe. Glória a Deus. O Senhor se lembrou de você hoje. Aleluia. Deus se lembrou de você hoje. Deus colocou o sonho do faraó para chegar a você lá na prisão. E agora, pastor? Manda chamar. Lá vai esse camarada. Ô José, o rei quer o rei? O rei quer me ver? O rei quer te ver. Olha o sonho. O rei quer me ver. E eu acho interessante para nós encurtar agora, para ir para a ceia. Eu acho interessante que José chega diante do rei. O rei conta aquele sonho. José falou bem assim: ei, rei, deixa eu só falar um negócio com os irmãos aqui. Quem vai revelar esse sonho é Deus, viu? Não é José. Porque existe muito crente hoje, existe muito líderes hoje, que se o nome deles não estiver diante das coisas feitas. Mas José chegou diante de Faraó e disse: rei, quem vai revelar esse sonho não é eu, é Deus. Então não joga a glória para cima de mim, viu? Por favor, eu não mereço nada, só estou sendo usado aqui. Pastor, eu falei: não, Senhor, eu só estou sendo usado aqui. José revela o sonho: 7 anos vacas gordas, 7 anos vacas magras. E agora? Agora você imagina, olha só aqui, irmão Marcelo, olha só o que faz um menino obediente. Quem era José? O menino que foi jogado na cova, irmão Gabriel. O menino que foi vendido como escravo. O menino que foi caluniado. E não pensa que o Potifar não estava ali também participando daquela reunião. E quem estava diante do rei? O José, com roupinha de prisioneiro. Você já vai entender. Agora eu vejo José ali diante do rei, interpretando o sonho para o rei, e aí o faraó fala: mas José, o que eu devo falar? Oh, meu Deus. O rei está pedindo conselho para José. O rei está pedindo conselho para o escravo. O rei está pedindo conselho para uma pessoa que foi caluniada. O rei está pedindo conselho para um menino que foi desprezado pelos seus irmãos, jogado na cova. E José, que não tinha medo, porque Deus era com ele, falou bem assim: ó rei, escolhe aí no teu reino. Agora vai ser difícil, porque aqui no meu reino ninguém conseguiu interpretar o sonho. Olha, escolhe aí no teu reino um homem que seja capaz de liderar essa nação, de colocar organização, administração neste povo, porque vem 7 anos de vacas gordas, e depois vai vir 7 anos de vacas magras. Rei é urgente. Olha a autoridade de José, prisioneiro, falando para o rei, faraó. Você já está imaginando aí? Josézinho diante do faraózão, o cara que podia mandar matar ele a qualquer hora. E o rei olha para o lado. Olha, eu vou olhar para cá, porque aqui é bênção. O rei olha para o lado. Aqueles feiticeiros tudo ali, bem surdo, não entendendo como é que José, o prisioneiro, falava com tanta sabedoria e autoridade diante do rei, e o rei aceitava. O rei acreditava. O rei olha para o lado, olha para o outro lado, e pergunta para os feiticeiros. Olha a pergunta, meus irmãos:
acharia um homem aqui nessa terra que tinha inteligência e sabedoria do Deus Altíssimo? E eu imagino, porque sabe que os profetas de Baal concordavam com todas as perguntas que a Jezabel fazia. Eles profetizavam para Jezabel. Então tudo que Jezabel perguntava para eles, eles concordavam. Eles faziam o que Jezabel queria. E os profetas de Faraó, a mesma coisa. Quem sabe o Faraó fez a pergunta ali, se alguém respondesse errado era morte. Então, acharia alguém aqui nessa terra com uma sabedoria que nem esse homem? Não sou eu, mas eu vou representar. Não tem, meu rei. Faraó olha para José, pequenininho. Então é você. Glória a Deus. Aí o rei olha para você e diz bem assim: é você. O rei olha para toda essa cidade de Oroquento e diz bem assim: acharia alguém aqui que tivesse sabedoria do Deus Altíssimo? O mundo aí fora diz: não, a medicina não consegue, a sabedoria intelectual do homem aqui não consegue. Aí Deus olha para você e diz bem assim: então é você. Glória a Deus. Porque eu tenho colocado sabedoria na tua vida, eu tenho colocado discernimento na tua vida, eu tenho colocado unção na tua vida, eu tenho colocado poder na tua vida, eu tenho colocado graça na tua vida para você suportar as covas, suportar as prisões, suportar as calúnias, suportar os irmãos que não gostam de você. Pastor, quem é que vai conseguir administrar o Egito? É o José. Mas na mesma hora, no mesmo ato, não deu nem tempo do José voltar para casa, talvez escovar os dentes, botar o perfume, né? Tossicabana, sei lá o que lá, os perfumes dos irmãos usam aí, pensa de Deus. Não, vai ser agora. O que fizeram, Valenice? José, abaixo do reino, José, depois da minha pessoa, você é a autoridade máxima. José, você só não toca acima de mim, o resto você vai governar. Colocou anel no dedo de José, diante dos feiticeiros, diante do copeiro. Ei, irmão, o dia que você for abençoado, não esquece de abençoar quem lhe ajudou na mesa. Para quê? Para que você não veja o teu irmão ser exaltado por Deus e você não participar da exaltação. Sabe o quê? O copeiro podia estar lá do lado de José. Eu faço parte dessa mesa, eu faço parte dessa mesa. Não, o copeiro, quem sabe, foi lá para a cozinha e ficou bem escondidinho lá. Por quê? Porque eu deixei José 2 anos mofando na cadeia. Perca tempo de comemorar com o teu irmão. Se você tem oportunidade de abençoar o teu irmão, vai lá e eu abençoa de propósito. Eu vou abençoar, porque eu não sei quanto tempo tu está passando pela prisão, mas o mais rápido possível, se depender de mim, eu quero que você saia desse problema. Quero que você saia dessa situação. E eu quero estar pulando junto contigo quando o rei estiver te exaltando, botando anel, quando o rei estiver te reconhecendo diante do povo. Eu quero estar junto contigo. Por quê? Porque somos irmãos. Glória a Deus. Agora eu vejo a vida de Jesus e a vida de José, para nós encerrar. José, depois que foi reconhecido, homem de confiança do rei, ele foi lá e começou a construir celeiros e celeiros e celeiros e celeiros e celeiros e celeiros, para que no tempo de vacas magras o Egito não passasse fome. Agora eu vejo nos 7 anos de vacas magras, eu vejo a família de Jacó, olha os irmãos de José, Deus fazer a seca chegar lá em Canaã. E agora os irmãos de José começam a passar seca, começam a ter dificuldade e são obrigados a ir ao Egito. 20 anos depois, vamos lá no Egito. O que tem no Egito? Nós mandamos nosso irmão para o Egito, mas ele deve estar morto. Vamos chegar lá no Egito.
Salve grande Zafenate Paneia, grande Senhor do Egito. Lá como é que era o ritual lá de plantação. José já estava todo com as roupas egípcias, já falava fluente a língua egípcia. 20 anos, viu? Quantos anos você está aqui na Austrália? Pastor, já estou 12 anos. Nada do inglês. José não perdia a oportunidade. José foi exaltado lá no Egito. E você está aqui 12 anos aqui, patinando no mesmo lugar. Por quê? Coloca Deus como prioridade na tua vida, que você vai ver o que Deus vai fazer contigo aqui na Austrália. Lá chegam os irmãos de José diante do faraó, lá diante do José. Oh, grão de faraó, não conseguiram reconhecer José. José era um hebreu vestido de egípcio. Estava lá. O que vocês estão fazendo aqui? José não falou na língua hebraica aqui. José falou em egípcio. Sabia falar fluente? Não despeite, língua egípcia, não despeite. Por favor, alguém, um intérprete aqui para falar a língua desses coisas ruins aqui. Aí veio lá um escravo hebreu, talvez, que falava o hebraico, falava o egípcio. Aí José sabia que eles eram os irmãos dele, mas os irmãos dele não sabiam que ele era José. Falava para o intérprete egípcio: o que você está fazendo aí? Oh, meu senhor, José entendia o que eles estavam falando. Quem tem ao Senhor tem discernimento. José via os irmãos ali, ó, tudo que está acontecendo aqui tem alguma coisa a ver com o nosso irmão. José via ele se punir, José via ele se culpar, José via e ele não podia fazer nada. Por quê? Tudo tem um tempo. Trabalhar de Deus. Para nós encerrar, um dia os irmãos chegaram na presença de José e José não aguentou mais. José chamou os seus guardas: ó, eu quero que todo mundo saia da sala. Mas, Senhor, excelentíssimo, o senhor vai ficar sem proteção com esses andarilhos aqui do hebreu, lá os hebreus. Não, sai tudo. Sai que eu estou mandando, sai, eu estou. Mas é fora do protocolo, grão de Zafenate Paneia, você ficar sem segurança. Eu estou pedindo para sair, saia tudo. Me deixa sozinho com esses camaradas. José falou de egípcio. E agora que os guardas egípcios saíram, só ficou José e os irmãos na sala. Olha só o choque de um irmão que joga o outro na cova. Agora José pega, tira aquele cap grande de faraó, tira a queixeira, tira as roupas, tira. Não conseguiram reconhecer ainda porque José ele era todo depilado. E os hebreus, eles costumam ter as suas barbas grandes, mas os egípcios não gostam de pelo. Para eles pelo é imundícia. Então os egípcios eles se depilam tudo, todo o pelo do corpo. Agora eu vejo José ali só com o saiote, abrir os braços, começar a chorar. E os irmãos de José, os Zafenate Paneia, o governador está chorando. O governador chora. O governador está chorando. Oh, meu Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está passando bem. Quando eles chegaram bem perto, o José com aquela voz mansa e suave, voz de perdão, voz que não guarda mágoa no coração, voz que não tem nada para jogar, nenhuma pedra para te jogar de volta. O José abre os braços e diz bem assim: Deus, irmão. Meus irmãos, Macarina se também. Eu ia pedir para você, meus irmãos, para você se colocar no lugar dos irmãos de José, mas não dá, não tem como eu fazer isso, porque vocês não são os irmãos de José. Mas só imagina o constrangimento daqueles irmãos que pensavam que José já tinha. O constrangimento
sentimento dos irmãos de José e pensar assim: agora como é que nós vamos chegar em casa agora e dizer que José está vivo? E José só queria dar um abraço deles: meus irmãos, sou eu, José. Não, não é José, sou José, não é José, sou José, quer ver? Eu vou fazer vocês lembrar. Isso vai doer, você não acredita. Vocês não acreditam que eu sou José? Não, não acredito. Olha, se lembra que foi vocês que me jogaram na cova? Se lembra que vocês venderam por 20 moedas de prata para a caravana de mercadores? Se lembra que vocês tiraram a minha capa e rasgaram e botaram o sangue de um animal e não era o meu? Se lembra, para enganar o nosso pai? É José. Mas eu falei que José era um tipo de Cristo. Sim. Sabe por quê? Porque José falou bem assim: ó, eu já vos perdoei. Glória. Mataram Jesus e Jesus falou bem assim: solta lá. No dia que estavam matando Jesus, Diácono Madael, o operador Modmilos, Jesus de braços abertos, a mão cravada no cravo, Jesus olha para o céu e diz bem assim: Pai, perdoa porque não sabes o que fazes. Eu perdoo, Pai. E hoje você está aqui na casa do Senhor porque Ele perdoou a tua vida. Você tem noção disso? Não reflita um pouquinho, porque Jesus, mesmo nós sendo culpados, Ele está de braços abertos para dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu perdoo a tua vida, eu perdoo a tua fama, eu perdoo. Vocês me crucificaram, mas eu perdoo. Vocês me rejeitaram, mas eu perdoo. Vocês muitas das vezes me deixam de lado, mas eu perdoo. Vocês me enganaram, mas eu perdoo. Vocês me trocaram, mas eu perdoo. Do outro lado, Eu quero estar com Cristo, onde a luta se